Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no canal. Sou o Williams, estou sendo professor de vocês aqui nesse curso de HTML, correto? Na primeira aula tivemos a introdução ao HTML, expliquei o que é HTML, como funciona. A gente começou a fazer nossos primeiros passos usando ainda o bloco de notas. Já nessa aula de hoje a gente vai dar uma complementada, né? Vamos começar a usar alguma ferramenta um pouco mais completa, que vai nos auxiliar melhor na criação dos nossos códigos e do nosso trabalho de hoje, tá bom? Então, primeira coisa, a gente vai estar utilizando um programa chamado Visual Studio Code, que é esse carinha aqui. Você acha ele em qualquer lugar, você pode achar na loja da Microsoft, pode precisar no Google e baixar, é uma ferramenta totalmente gratuita. Essa ferramenta vai te auxiliar a trabalhar com inúmeros tipos de linguagens, tanto HTML, Java, JavaScript, Python, Node, qualquer tipo de linguagem que você puder imaginar, você pode estar utilizando essa ferramenta, tá bom? Essa aqui, Visual Studio Code, tá? Ferramenta totalmente gratuita, eu super indico a utilização dela, pelo menos eu costumo trabalhar com ela. Após a instalação dela, pessoal, a gente precisa instalar algumas extensões, né? Explicar um pouco como funciona essa nossa ferramenta antes de começar o real conteúdo de hoje. Vamos ter o explorador, que vai poder permitir você explorar os arquivos que você já tem, abrir alguma pasta ou abrir algum documento que já tenha criado antes. Vamos ter a opção de pesquisa, né, de pesquisar o conteúdo específico que você deseja, né, a pasta que você já trabalhou. Temos o controlador de código-fonte, temos o executar e depurar, e temos também a opção de extensões. As extensões vão ser algumas extensões que você vai instalar para melhorar o seu funcionamento aqui na hora que vocês forem programar. Então existe todo tipo de extensão que vai simular o ambiente de trabalho de vocês. Então tem extensão para C Sharp, C++, C Sharp, HTML, CSS. Vamos ter também os de Java, Python. Tudo que você puder imaginar vai ter aqui. Tudo que você precisar, vocês podem estar instalando aqui. Para o HTML, eu recomendo a instalação desse aqui, o Live Server. Por quê? Ele vai estar emulando o servidor para vocês, no qual vocês vão ter a possibilidade de estar testando tudo que vocês fazem em HTML, tá? Após instalar esse Live Server, que eu já tenho aqui instalado, ele vai permitir a utilização desse Go Live aqui embaixo, tá vendo? Ele vai permitir de realizar os nossos testes. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo que a gente vai estar fazendo aqui, pessoal, é aprender como utilizar ele, como criar uma pasta, como abrir algum recurso do gênero, tá bom? Antes de eu explicar um pouco mais. Então vamos aqui na opção de arquivo, certo? No caso, vamos criar algo novo. Então, ele vai pedir para abrir uma pasta. Só que no caso, a gente não tem nenhuma pasta criada. Então, vou vir em área de trabalho, vou clicar em nova pasta e vou criar uma pasta. Hoje, vamos trabalhar com input types, tá? Vou ensinar vocês os tipos de inputs que a gente tem. Então, vou colocar aqui input type. Seleciona a pasta, confirma o nome, seleciona de novo. Ele dá uma atualizada na tela e abre dessa maneira agora. Qual é a diferença aqui, pessoal? Aqui ele vai ter o nome da pasta e vai ter as opções de criação. Então, para criar um novo arquivo, para criar uma nova pasta, para atualizar o explorador ou apenas recolher a pasta do explorador. Tudo que a gente criar agora vai ser dentro da pasta input type que a gente acabou de criar, tá bom? Então vamos vir aqui agora em novo arquivo e ele vai dar espaço para digitar o nome. O legal é que tudo que você for digitando aqui, na hora de criar a extensão, ele já vai destacar para você. Por exemplo, vou trabalhar com HTML. Ah lá, ele já colocou as tags do HTML. Ah não, eu vou trabalhar com CSS agora. Ele já coloca o joguinho da velha ali. Ah, vou trabalhar com Python. Ele já põe o logo da Python. Trabalhar com JavaScript, já bota o JS. Entre outros, tá, pessoal? Então, no caso, vou colocar o nome input.html e vou criar meu documento. Nisso, ele já abre a página de trabalho nossa, né? E o que eu vou indicar para vocês? Na primeira aula, a gente digitou todas as tags, o HTML, o header, o title, fechou o header, abriu o body, com as demais informações. Já nessa aula, eu vou ensinar vocês usando o Visual Studio Code de uma forma bem mais dinâmica e rápida de fazer o nosso trabalho, que é o quê? Para agilizar um pouco o processo, você colocar uma exclamação aqui no Visual Studio Code e dar um Enter, ele já vai montar o corpo base do HTML. Então, pelo menos a parte básica já vai estar criada aqui, certo? Então, o que a gente vai ter que estar fazendo aqui agora?
Vamos colocar as nossas informações. Então, aqui em Document, eu vou colocar os tipos de input type, né? Então, vamos criar aqui tipos de input. Certinho. No body, eu vou colocar uma cor aqui para dar uma destacada. Beija color. Lembrando que quando a gente coloca o sinal de igual, automaticamente aqui no Visual Studio Code ele já vai abrir as aspas duplas pra gente, tá bom, pessoal? Isso agiliza muito o nosso trabalho. Então vamos usar lá, Sharp. Vamos colocar alguma informação aqui, vou colocar o H1 para dar um destaque. Lembrando, abrir uma tag, ele já vai fechar automático para você, galerinha. Então vamos colocar a criação de formulário para apresentar os tipos de input, tá bom? Vou fazer, dou um Ctrl S, já está salvo, né? E agora eu vou vir aqui em Go Live. Então quando eu clicar em Go Live, ele vai abrir o navegador para mim e vai mostrar os testes para nós, pessoal. Então vamos lá. Então, basicamente, ele criou, ele está com o IP aqui que está usando no Live Server e o nome do nosso documento, tá bom? Então, criação de formulário para apresentar os tipos de input. Vamos aproveitar e centralizar esse nosso documento, né? Essa nossa tag, perdão. Tudo perdido aqui. Então, ok. O lado bom de usar com Live Server é que você não precisa estar sempre atualizando a página. A partir do momento que você dá o F5, ele já atualiza direto aqui, tá bom? Então, o que eu vou estar fazendo para vocês? Eu vou dividir esses documentos, né, para nós, para a gente poder estar tendo uma ideia de como funciona, tá? Só que antes da gente poder começar a digitar os demais códigos, eu separei uns documentos que eu criei aqui no PowerPoint para poder estar explicando melhor para vocês o que vai estar sendo realizado aqui, tá? Então, nos tipos de input, a gente vai ter a seguinte informação. O que são input type, né? Os input types são atributos do elemento input em HTML que especificam o tipo de entrada que o usuário pode inserir em um campo de formulário. O atributo type pode ser usado para definir o comportamento do campo de entrada. Então, eu deixei alguns exemplos ilustrados aqui para vocês, no qual a gente vai usar na prática, né? Então, a gente vai ter input type test, que vai permitir a gente utilizar a criação de um campo de texto, como vocês podem ver aqui em cima. A gente vai ter o input type password, que vai colocar as letras ocultadas, né? Todo o caractere que você inserir, ele vai estar meio que censurado. Vamos ter o input type checkbox, que ele vai dar opções de checagem, né, de você clicar e selecionar a caixa, né? Lembrando, checkbox, ele vai ser a caixa. Vai ter o rádio também, a gente vai vendo mais pra frente, só que ele é mais o de círculo. Vamos ter o input type e-mail, né, que é um campo que permite a gente digitar e-mails e coisas do gênero. Input type number, que vai permitir somente caractere numérico. O input type file, que vai permitir a gente escolher algum arquivo, qualquer arquivo que seja. Input type button, para a gente estar criando um botão, né? Vamos ter também outros exemplos de tags como input type color, que vai permitir escolher uma cor para esse elemento e a gente pode linkar ele a qualquer outra parte ou elemento do nosso site. Input type image, né, anexar algum tipo de imagem. Input type time, date, date time local, week e month, que seria o quê? A colocar tipo tempo, data, tempo, hora e data não, a data e local especificamente, né, semana ou mês, tá bom? Então, esses são alguns tipos que a gente vai estar trabalhando aqui. Então, voltando aqui para o nosso Visual Studio Code, o que a gente vai estar fazendo? A gente vamos começar a criar os nossos inputs, né? Então, aqui depois desse center, eu vou dar o enter aqui. Vamos começar a criar o primeiro. Então, vamos criar o input de texto. Então aqui, texto. Então vamos colocar o input type. Então o igual aspas duplas automaticamente, né? Só de colocar o sinal de igual. Então vamos começar com o teste. Vamos fechar. Então quando eu der um Ctrl S, ele abriu um campo de texto para mim, como vocês podem observar aqui. Se eu clicar aqui dentro, eu consigo digitar o que eu bem entender. Certo? Vou dar um BR aqui para dar uma quebra de linha considerável.
Agora vamos colocar o de senha, para a gente ter um entendimento melhor na prática. Então vamos colocar input type, password. Então agora, tudo que eu digitar, ele vai ficar com essas bolinhas censuradas aqui, tá bom? Eu não estou tomando tanto cuidado com a parte visual, porque a gente vai ver melhor isso quando a gente trabalhar com o CSS, tá, pessoal? A gente vai conseguir ajustar tudo melhor. Então, por enquanto, é mais para a gente ter uma ideia melhor. Deixa eu colocar um P que vai ficar melhor. Isso. Agora, pessoal, o que a gente vai estar fazendo? Vamos aqui inserir era o caixa de seleção, né? O checkbox. Isso. Caixa de seleção. Então aqui na caixa de seleção a gente vai inserir o input type também. E aqui vamos colocar o checkbox. Certo? Então quando der um Ctrl S, o que vai acontecer? Eu criei uma única caixa, não coloquei nenhuma condição, nenhuma variável, nem nada. Então tem uma caixinha para poder selecionar. Certinho? Maravilha. Qualquer dúvida, pessoal, você pode estar digitando aí embaixo, fazendo perguntas, mandando mensagem no Instagram, eu vou estar respondendo a todos, tá bom? Depois do nosso checkbox, vamos criar a caixa de e-mail. Né? Então vamos lá, novamente, input, type, vamos colocar e-mail. Lembrando que ele sempre precisa dos comandos em inglês para poder identificar tudo, tá, pessoal? Certinho? Gmail é foda. Certo. Agora, vamos estar criando um outro campo que vai ser de número, né? Numeração. Então, vamos colocar aqui o input type number. Então, ele permite tanto a gente digitar os números, quanto também ele vai ter essas opções de aumentar ou diminuir pela setinha do lado, tá vendo? Isso pode ser muito útil dependendo da proposta que é o site de vocês, que vocês estão criando, ou para vocês, ou para algum cliente, depende do trabalho que vocês vão estar realizando, tá bom? O file, que é para a gente poder inserir documentos, né? Tipo, anexar qualquer arquivo. Então vamos lá, vamos ter a opção para enviar. Para envio de arquivos, deixa assim, envio de arquivos, fica melhor. Então, vamos ter o input type. E aqui vamos colocar o tipo file. Então aqui, ó, para envio de arquivo, ó, nenhum arquivo escolhido. Mas, se eu clicar aqui em escolher arquivo, mostrar todos os arquivos, ó, eu posso escolher qualquer coisa. Então aqui área de trabalho, deixei nada separado, mas deixa eu ver aqui. Escolhi isso aqui, vai. Então, ele pode escolher o que quiser, uma foto minha, vai. Pronto. Ele coloca o nome do arquivo, a extensão do arquivo, e o arquivo está selecionado, tá bom? Agora, depois desse nosso aqui, tô sempre colocando o P, pessoal, para dar uma dupla quebra de linha, né? Para ficar um espaço um pouco mais plausível, ficar menos poluição visual. Porque o foco maior é entender essa parte toda aqui. Isso aqui nós vamos aperfeiçoar mais para frente. Então vamos lá. Agora, depois do nosso file, vai entrar o círculo de seleção. Só que ele eu vou criar com uma condição para a gente entender melhor como fica entre elas, tá? Então é um pouco parecido com o checkbox, mas ele vai ter uma variação, né? Então no caso vamos aqui criar o nosso círculo de seleção, né? Com condições. Então vamos lá. Vamos ter o input type, rádio, né? Então vamos lá. Aqui ele é só uma bolinha única. Então por que eu vou criar as condições aqui? Para vocês terem uma ideia melhor como ele funciona, tá? Então, após criar essa condição, vamos lá. Vamos criar as variações.
Essas variações, a gente vai abrir um formulário, né? Dentro desse form, vamos abrir uma tag label. Agora vamos começar a criar nossas variações. Então tudo que ficar dentro desse forms e desse level, eles vão estar trabalhando em conjunto com o outro, como se estivessem ligados, sabe? Então, primeiro input type. Opa. Então esse primeiro input type nosso, pessoal, ele vai ser, todos vão ser rádio, tá? Só que eles vão ter a condição aqui dentro da tag ainda. Então, name. Vamos criar uma variação de gênero. Então, vamos lá. Gênero. E vamos ter o value para validar essa nossa informação. Então, o primeiro vai ser o gênero masculino. Pode fechar. Vamos dar um enter depois do label e abrir um novo, tá? Então, cada variável vai ficar dentro do seu label. Vamos criar o input type feminino agora. Então, esse input type vai ser agora name, gênero também. Feminino. Vamos criar outros agora também. Input type, rádio, name, gênero, value, outros. Isso. Então agora a gente criou o nosso campo, só que tem um pequeno detalhe, pessoal. É importante a gente destacar o que cada coisa faz. Então, por exemplo, eu quero colocar o campo de sexo aqui. Então vamos supor que eu vou escrever aqui, eu queria o campo para masculino. Então eu escrevo aqui masculino, lembrando isso que vai aparecer no site para vocês. Aqui embaixo eu escrevo feminino. E aqui eu escrevo outros, dentro do label mesmo, tá, pessoal? Terminando isso, quando eu der um Ctrl S, ele criou as variações para mim. Então eu tenho o masculino, feminino. Então se eu seleciono o feminino, eu tiro a seleção do masculino. Outros. Então eu posso tirar o masculino, feminino e colocar em outros, tá? Se você quiser, você também pode colocar um campo aqui embaixo de seleção, né? Para a pessoa poder escrever. Considero masculino, considero feminino, considero outros. Qual? A pessoa vai lá, digita e descreve como ela se identifica, tá bom? Então com isso, pessoal, vamos colocar um botão de envio, né? Pelo menos para essa primeira aula de input type. Então depois desse form aqui, vou dar uma nova quebra de linha. E vamos colocar aqui. Botão para envio com função aplicada. Vamos aplicar uma função aqui dentro, pessoal. Então a gente vai criar um input type. Button, né? Só que aqui tem um pequeno detalhe. Criei o botão. Ele está aqui, um botão que não tem nada dentro, é apenas um botão normal. Só que agora a gente vai colocar algumas informações aqui dentro ainda. Então, input type button, vamos colocar um value e vamos ter que descrever a informação que vai ficar aqui dentro. Então, vamos lá. Clique aqui para ver informações. E vamos colocar o ID dele, né? O ID vai ser meu botão. Então, ok. Agora ele tem informação, mas não faz nada ainda. Então vamos criar um script para ele, né, pessoal? Então vamos lá. Vamos criar o script. E aqui dentro, vamos colocar algumas informações e vou deixar alguns comentários para vocês, tá? Então vamos lá. Obtenha a referência ao botão. Então, ao adicionar isso, vamos criar uma variável. Então, vamos colocar var meu botão. Pessoal, aqui vale lembrar o seguinte. Quando a gente vai criar variável, na variável em si, a gente não pode dar espaço de uma para outra. Por exemplo, o meu botão, essa palavra, são duas palavras, mas elas não podem ficar separadas, tem que ficar junta. O que vai destacar isso é a letra maiúscula. Então, por exemplo, meu cachorro cor-de-rosa.
Então, tudo que fosse ter um espaço, ao invés de um espaço, a gente vai colocar uma letra maiúscula. Então, o meu vem normal, mas o botão, que já seria algo separado, a gente deixa com a letra maiúscula, tá bom, pessoal? Então, var, meu botão, espaço. Então, vamos colocar aqui, document.get element by id, né? Então, aqui até no element by id, a gente teve que destacar. Então, agora a gente coloca qual é o elemento, né? Meu botão. Por que eu coloquei meu botão? Porque foi o que eu puxei lá em cima, quando a gente criou o botão aqui. Então, estamos puxando o ID do botão para identificá-lo, correto? Agora, a gente vai ter que também definir o valor desse botão. Então, deixa eu deixar mais um comentário aqui. Defina o valor do botão. Por que eu estou colocando esses comentários? Caso vocês criem aí no de vocês, no computador de vocês, para questão de estudos, eu recomendo colocar os comentários para caso no futuro vocês queiram olhar de novo, tirar alguma dúvida, o comentário vai estar explicando para vocês o que faz, tá bom? Então, vamos lá. Dentro da variável ainda, meu botão, ponto value, a gente está definindo um valor para ele, vale lembrar, igual, clique aqui para ver informações, que foi o que a gente colocou. Com isso, a gente acabou de colocar a aplicação do nosso botão, tá bom? Então, com isso aqui a gente pré-criou um primeiro formuláriozinho simples. Então aqui eu tenho um espaço para inserir texto, senha, caixa de seleção, e-mail, numeração, posso escolher arquivos, posso selecionar as outras condições. Lembrando, pessoal, por que eu consigo selecionar esse botão e esse daqui sem tirar o de cima? Porque esse botão aqui, esse nosso primeiro rádio, ele está isolado, ele não está dentro do nosso formulário, tá? Então, esses estão tudo ligados por conta do formulário e do lábio também, tá? Então, eles trabalham nesses conjuntos dessa maneira, tá bom? Então, continuando um pouco aqui, pessoal, teve esses outros exemplos aqui, né? Que a gente acabou nem inserindo, mas eu vou colocar o color para vocês terem uma ideia e os demais eu vou explicar melhor numa aula futura. Então, que nem, por exemplo, a gente vai ter aqui depois o nosso P. Detesto esse negócio do Windows. Então vamos lá, pessoal. Então a gente vai ter aqui cores, input, type. Eu coloco aqui o color. Então agora, quando eu venho aqui no meu site, tá vendo que a opção cores dá um quadrinho? Se eu clicar nele, ele dá a opção de escolher a cor que eu quiser, tá? Então é mais ou menos isso que a gente vai estar trabalhando. Os demais que a gente vai estar vendo aqui, pessoal, qualquer um deles vocês podem inserir sem problema, que vai aparecer exatamente isso de vocês. Então vocês podem pausar, vocês podem anotar no caderno, que eu até recomendo. Ó, tem tipo input type time, input type date, entre outros, tá? Certinho? Então, galerinha, essa foi a aula de hoje, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Obrigado por estar acompanhando. Vou estar lançando mais aulas para vocês logo menos. Logo vou estar terminando de montar um curso mais completo que eu vou estar explicando para vocês. E vou estar criando várias áreas também, tá? Então não vamos ficar somente no HTML. Vamos começar com o HTML, depois a gente vai para o CSS, depois a gente vai para o JavaScript, depois vamos para outras áreas focadas em programação também, tá bom, pessoal? Então deixem seu like, compartilhem com seus amigos, me sigam no Instagram, se inscrevam no canal. Deixem perguntas, sugestões, comentários, críticas. Digitem aí embaixo o que vocês gostariam de estar aprendendo aqui no canal também. Quer aprender Java, quer aprender Python, quer aprender Node. Só me mantenha informado que eu elaborarei um conteúdo legal para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos. Se cuidem, tenham um bom dia, boa tarde e uma boa noite. E